Esse tá piscando aqui. É? Você tá vendo que tá piscando? É sobre... É a tela daqui, ó. Tá ao vivo. Passando... Hã? Tá ao vivo. Você perguntou, respondi. Oi, tem alguém aí? Você esqueceu do feriado, filha. Opa. Oi? Quem é que chegou? Ah, meu óculos. Boa tarde, gente. Oi, Carla. Tudo bem? Tá na hora do seu café hoje também? Aí não é feriado, né? Hoje aqui no Brasil é feriado. Mas tá a mesma coisa que sempre. A mesma coisa que 40 dias. Oi, Ana. Hoje é feriado, não tá trabalhando? Boa tarde. Oi, Lúcia. Oi, Ana. Jerônimo, boa tarde. É verdade, Carla, esqueci que aí é mais tarde. 20 horas aí. Eita. Então, bom trabalho para você. Boa janta, bom trabalho. Muito obrigada por você prestigiar as lives, mesmo trabalhando. Esse é o nosso bloco de hoje. O último bloco da temporada. Olha que chique, tá parecendo seriado, a temporada. Primeira temporada. Só que não vai passar no Netflix, tá? Tá todo mundo, né, Ana, Jerônimo? Todo mundo costurando máscara. Hoje eu separei uns tecidos também. Pra fazer máscara. Ok, Carla. Depois você vê com calma pelo YouTube. Mas eu tô brincando, não vai no Netflix. Eu brinquei que é seriado, mas não vai estar no Netflix, não. Tá no YouTube, tá? Vamos começar? Então, temos mais um aqui, ó. Mais um line patch. Mais um bloco divisível por 3. O último divisível por 3 com 3 cores a gente vai usar nele. Então, eu tenho aqui, vamos começar por esse, o cálculo, que ele é mais exato, né? Mais simples. Então, eu tenho na cor clara um módulo de 10 por 10, que mais a margem de costura vai ficar com 11,5 por 11,5. E aqui é aquele módulo que a gente fez com 4 triângulos, só que no lugar de 4 a gente vai colocar apenas 2 triângulos aqui, tá? E ele se repete 4 vezes.
Então, nós vamos precisar de 4 vezes o tecido cru neutro claro de 11,5 por 11,5. Esse triângulo ocupa a metade da medida da largura aqui. Então, ele tem 5 centímetros por 5. Consequentemente, ele vai ser feito com um quadradinho que a gente vai usar para costurar na diagonal. Esse quadradinho vai ter 6,5 por 6,5, porque nesses 5 centímetros a gente adiciona margem de costura de 1,5. Então, nós vamos precisar de 1, 2, 3, 4 vezes a cor média e 4 vezes a cor escura de 6,5 por 6,5. Para esses 4 módulos aqui, tá? Agora, vamos passar para esse aqui. Esse aqui, ele envolve 4 triângulos perfeitos que tem a metade também da medida do módulo. Então, cada quadradinho desse vai ter 5 por 5. Mais a margem de costura, 6,5 por 6,5. E mais 1 centímetro, porque temos a diagonal. Então, nós vamos precisar cortar quadrados de cor média e de cor escura de 7,5 por 7,5, 2 vezes. Cada quadrado vão dar 2 quadradinhos com triângulo, tá? Então, 2 vezes 7,5 por 7,5 do escuro e 2 vezes 7,5 por 7,5 do médio, ok? Agora, vamos passar para esses módulos aqui. Eu tenho 2 módulos iguais aqui e 2 módulos iguais aqui. Iguais que eu digo é o quê? Nas cores, tá? O formato é igual em todos, só as cores é que mudam, alternam. Então, eu vou ter essa medida aqui de 5 centímetros por 10, tá? Melhor, 10 por 10. Esse aqui, nós vamos dividir ao meio, vai dar 5 centímetros e 5 centímetros. Então, nós vamos ter 10 por 5. Aqui nós vamos montar com um retângulo, que vai ser uma base, como se fosse o voo do ganso que a gente fez anteriormente. Só que também aqui, ao invés de nós colocarmos 2 triângulos, nós vamos colocar apenas um, tá? Então, nós vamos ter 5 por 10, mais 1,5 de margem de costura, 6,5 por 11,5. Para fazer esses triângulos, nós vamos precisar de quadradinhos de 6,5 por 6,5, onde vão ser costurados na diagonal. Nós vamos usar 4 vezes um retângulo de 6,5 por 11,5, da cor clara, do neutro, e vamos usar 2 quadradinhos do tom médio e 2 quadradinhos do tom escuro, de 6,5 por 6,5. Para completar esse módulo, nós vamos usar quadradinhos de 5 por 5 e 5 por 5. Somados, vão dar 10 por 5. Então, nós vamos montar esse meio módulo aqui com quadrados amarelos de 6,5 por 6,5 e verdes de 6,5 por 6,5. Tô travando para vocês ou só para mim? Acho que é só para ela, porque aqui tá normal. A nossa tá normal aqui. Ah, novo, Denise, tudo novo. Viu, Denise? Para nós tá indo normal. Vê se não é a sua conexão. Então, aqui como que nós vamos montar? Aquela faixa que a gente corta de 6,5 centímetros vezes 4, que é o que a gente vai precisar, que vai dar 26 centímetros. Então, vocês cortam um pouquinho maior. Uma faixa do tom médio de 6,5 por 26
e do tom escuro 6,5 por 26, tá bom? Essa diferença aqui é que vai dar uma variação legal na hora da gente juntar apenas esse bloco aqui, tá bom? Bom, a execução dele a gente já fez no decorrer desse projeto, né? Então, é meio voo do ganso, metade dos quadradinhos, triângulo perfeito, metade dos 4 cantos em triângulo. Eu já deixei adiantado uma parte e eu vou passar por todas. Então, vamos lá agora a execução, tá bom? Oi, boa tarde, gente. Tudo bem? Estamos no fim, é o último. Bom, quero agradecer a presença de vocês nesse último bloco e desejar que eu tenha sido, assim, que tenha sido útil para vocês, nem que fosse com uma informaçãozinha, sempre é válido, né? Então, desejo que vocês aproveitem alguma coisa, alguma informação desse projeto todo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu já tenho eles adiantados, tá? Então, eu vou começar, eu tenho aqui, ó, os 4 módulos centrais. Esse. Eu vou fazer esse aqui agora, tá? Então, como? Primeiro, eu tenho aqui o meu quadrado do claro 11,5 por 11,5. Eu marquei onde está a minha auréola, que é aqui. Ó, minha auréola tá aqui. E marquei nesses quadradinhos também onde tá a minha auréola, tá? Então, eu vou por aqui e tracei uma diagonal, atentem para o lado, tá? Ó, todos eles vão estar com o tom médio do lado esquerdo e o tom escuro do lado direito. Então, nós vamos começar pelo tom médio, tá bom? Então, vou por aqui. Bom, eu fiz aqui a diagonal, então, nesse sentido, e o escuro nesse sentido, tá? Pra ficar o biquinho. Vou costurar em cima do traço. Minha agulha está no centro e eu vou passar uma costura aqui em cima do traço, tá? E vou costurar também aqui na paralela para o lado de fora, para poder aproveitar esse triangulinho aqui, que a gente tem um monte para aproveitar, tá? Então, tá aqui. Porque se eu passar pelo lado de dentro, ó, se eu passasse aqui a costura, ele ia ficar menor do que o tamanho, tá? Então, aqui é o lugar certo, tá? Eu vou passar, ele vai pro lugar. E aqui eu vou cortar, tá bom? Então, eu vou cortar aqui. Vou cortar o biquinho. E vou para o ferro passar. Ó, aqui já estão as sobrinhas de todos os outros. Bom, cuidado aqui, olha o que eu fiz. Eu pus desse lado, tá? Ele não é desse lado, ele é desse lado, ok? Então, eu vou colocar esse aqui e vou passar a costura aqui, em cima do traço.
Ajeitar direito aqui. Ponho em cima do traço aqui a agulha, ó. E venho também pelo lado de fora para aproveitar aquele triângulo. Aqui tem um nozinho e pego a máquina, ela não anda. E mais é o tecido de baixo. Vou dar um empurrão nela. Agora, vou cortar aqui ao meio e abrir passar a ferro. Algum comentário? Não. Corto os biquinhos. Passo. Pronto. Agora, esses 4 módulos estão prontos, né? Que são os centrais, tá? Agora, nós vamos fazer a continuação desse aqui, ó, que é o nosso triângulo perfeito, tá? Então, eu vou costurar aqui. Eu já verifiquei onde é o lado da minha auréola nos 2 tecidos, tá? Marquei. Vou traçar uma diagonal aqui. E vou costurar, fazer uma costura de um lado, aqui de um lado e aqui do outro. E depois vou cortar ao meio aqui onde eu tracei. Então, esse é diferente daquele triângulo que a gente fez agora. Esse aqui eu vou passar costura nas laterais do traço. E não em cima do traço. Agora, viro e ponho do outro lado. Também alinhado aqui, ó. Tá? Ó, o pezinho tá alinhado aqui. Pronto. Tá aqui as 2 costuras e vou cortar em cima do traço. Corto os biquinhos. Vou abrir a costura. Aqui. E aqui. E vou passar, assentar. Pronto. Eles têm que ficar com 6,5 por 6,5.
tá? 6,5, ok? Agora, o que eu vou fazer? Vou uni-los aqui, ó. Então, eu tenho que formar esse catavento aqui. Ops, aqui, tá? Então, eu vou costurar esse com esse, desse lado aqui. E vou tomar cuidado aqui, porque tem um biquinho aqui que vai formar, tá vendo? Tem uma costura diagonal que vai se encontrar uma com a outra. Agora, eu vou costurar fechando em margem de costura. Isso aí, de 1,5. Olha, essa máquina tá me dando baile, gente. Forma um embrolho aqui atrás. Isso vai. Se contar, viu, gente? Ela forma um nó. Ela tá perdendo as forças. Aqui. Vamos ver se ficaram certos cantinhos aqui, ó, o biquinho, tá? Vou abrir a costura. Passar e vou unir ao outro que já estava pronto. Formando o nosso catavento central no tamanho do módulo. Então, agora vai vir o quê? Este com este, para unir os dois e formar um módulo completo. Vou pôr aqui, ó, o alfinete no biquinho, no cantinho, tá? E vou pôr aqui nesse cantinho. E vou passar uma costura aqui, aonde eu fiz o cantinho, tá? Alinhando as duas partes aqui. Aqui tá. Oi, gente, voltamos. Heloíse. Oi, Heloíse, boa tarde. Então, agora, ó, eu vou colocar aqui na margem de costura e passar a agulha aqui onde eu pus o alfinete. Quando fica grosso, ela perde a força. Maria Lúcia falou que voltou, mas a Jerônimo disse que ainda não. Aí é a internet. Eu acho que é o horário, viu, gente? Porque sempre fica bom, ó, os biquinhos, tá? Vou abrir a costura. E passar. Tá vendo, Ana? Voltando à dobra, tá? Ó, se for tudo por um lado só, aqui fica muito carregado quando a gente monta esse catavento. Por isso que eu gosto de abrir. Ele distribui mais o tecido. E ele tem que ficar
com 11,5 centímetros, que é o tamanho desse daqui, tá? E ó, tá vendo? Tá formando uma estrela aqui, tá? Vocês perceberam na hora que eu mostrei lá na foto, no desenho. Agora, vamos montar esses cantos aqui, tá? Eu já tenho eles, tenho 3 montados, agora eu vou montar o outro vermelho. Primeiro, eu vou mostrar por aqui que dá pra ver melhor, ó. Eu vou cortar esse daqui. Então, eu fiz o quê? Eu costurei uma tira contínua de 6,5, tá? 6,5 por 26, um pouquinho mais, tá? Fiz essa costura e cortei esses quadradinhos aqui, ó, tá? Cortei isso aqui, ó, de 6,5 em 6,5. Então, eu cortei um, cortei 2, cortei 3 e agora eu vou cortar o quarto, tá? Cris apareceu. Oi, Cris, boa tarde. Ó, vou pôr aqui no 0. Vai. Ó, eu vou usar aqui a base porque foi o que eu usei para os outros também, tá? Então, eu vou procurar aqui meu 6,5. Tá aqui. E vou cortar. Tá bom? Isso aqui é lixinho. Ó, então, eu tenho aqui isso aqui. Esse aqui vai ser o oposto desse. Então, o meu marrom vem pra cá. E não assim, ó. Se eu fizer assim, vai dar errado. Porque eu tenho 2 vermelhos e 2 marrons aqui, ó. Tá? Na hora de montar, tem que prestar bastante atenção nisso, tá? Agora, eu vou pôr esse aqui, que vai ser a continuação. Então, eu tenho aqui, ó, vai ser isso, tá? E que lado que eu vou traçar a minha diagonal? Pra cá ou pra cá? Então, eu tô vendo aqui que eu vou ter que traçar aqui, ó. Aqui. Então, eu vou traçar assim, aqui. E vou vir com ele aqui. Aqui e vou ficar com ele assim, tá? Então, o lado da diagonal importa muito aqui, porque se eu fizer assim, vai mudar o desenho. Ele é assim. Então, um jeito mais fácil que eu descobri agora, ó, é vocês dobrarem o tecido e ver que lado que é que vai fazer o ângulo aqui, a diagonal. E depois é só abrir, tá? Então, esse é um jeito mais fácil para vocês se acharem. Agora, eu vou fazer o traço, a costura em cima do traço. Travou? Não. Em cima do traço. E agora, eu vou fazer pro lado externo, para aproveitar também aquele quadradinho. Esse quadradinho, ele tá ficando, acho que com 5 por 5. É. Ele vai terminar 3,5 por 3,5. Ele é bem pequenininho. A não ser que a gente reduza a margem de costura. Ao invés de 0,75, a gente pode pôr meio centímetro nessa margem de costura, porque não tem nenhum cálculo de projeto. Eu digo em relação à costura desses daqui, tá? Do aproveitamento. Ó, tenho aqui, agora eu vou passar pra cá, virando pra cá, e esse eu vou abrir. Vou deixar aqui,
a linha. E agora o que eu vou fazer? Eu vou montar aqui, tá? Então, esse, ó, formou um ângulo certinho aqui. Então, agora eu vou pôr direito com direito aqui, alinhando. E vou passar uma costura aqui e montar e fica pronto esse módulo. Abrir a costura. E passar. E acabamos os módulos. Não é tão difícil. Ele é fácil, ele só é trabalhoso, né? Porque ele tem muitos passo a passo. Tem esse, tem este, tem este, tem este. Então, mas ele não é difícil, são coisas que a gente já viu até agora, certo? Então, agora vamos unir as linhas, né? Para montar o nosso bloco. Deixa eu puxar mais pra cá, para não me perder. Aqui também é margem de costura, alinhando pela lateral. Aqui. Agora, esse com este, eu tenho que acertar o biquinho aqui. Tem o biquinho, então, eu vou pôr um alfinete aqui, ó, tá? E vou pôr o alfinete na costura aqui atrás, ó. Tá? Tá pegando? Maria Lúcia tá dizendo que tá lindo esse meio formando a estrela. Ah, tá bonito, né? É uma das formas de fazer uma estrela. Tem outra forma. Vou passar em cima da onde eu pus o alfinete. Pra pegar bem aqui no cantinho. Quanta linha, ó, quanta linha. Vamos limpar tudo isso. Aí vai tudo pra barriga. Tudo gruda nas blusas. Todas essas linhas. Pronto, aqui. E agora esse daqui com esse. Pronto. Agora vamos voltar para este. Aqui. Ó, aqui tem um morrinho. Vamos ver se a máquina foi. Aqui. Esse aqui nós vamos ter um biquinho aqui, ó, né?
Então, vou pôr aqui e vou pôr aqui no biquinho. E eu vou costurar do outro lado, porque eu quero ver onde eu tô passando, tá? Então, eu também vou pegar esse lado e pôr aqui o alfinete, ó. Aqui e aqui. Ó, os bicos certinhos, agora este com este. Agora, eu vou abrir todas as costuras e vou passar. E depois nós vamos unir as linhas. As que estão no grupo, todas viram os PDFs completos, só falta o de hoje. Só tá faltando esse PDF aqui, tá? Abrindo com a espátula facilita bem. Agora é só a gente vir com o ferro e assentar. Não esqueçam que essa não é a nossa última live. Esse é o nosso último bloco. E amanhã nós vamos conversar sobre a montagem do sampler ou da colcha, tá? Denise está perguntando se precisa imprimir os PDF. Se você quiser, você imprime. Eu gosto de imprimir, porque nem sempre eu tô perto do computador. A Clara está agradecendo. Por nada. Então, são 60, acho que vão dar 67 PDFs, 67 páginas, né? PDFs são um para cada bloco. E cada bloco tem também o PDF de suas variações. O total são 67 páginas, tá? Se vocês quiserem imprimir, dá até um livrinho, o projeto todo completo. Pronto. Agora nós vamos unir o quê? As linhas, tá? Então, da mesma forma, aqui vai ter biquinho aqui pra gente se divertir, viu, gente? Porque tem este, e aqui com aqui, e aqui com aqui. Vai ser um pandemônio este. Vamos lá. Vamos começar pelo centro, tá? Então, eu vou pôr aqui e vou pôr aqui. Eu vou do centro para fora.
Agora eu venho nesse aqui, eu venho desse e busco o biquinho aqui, ó. Eu pus muito grande aqui, então eu vou pôr um pouquinho mais pra cá. Aqui. E esse aqui vai precisar de reza, viu, gente? Vamos rezando. Aqui e aqui. Aqui. Parece que não é nada, mas tem gente que fica super nervosa por causa desses biquinhos aqui, viu? Não pensa que é uma coisa que só basta desmanchar e fazer de novo. Não precisa ficar nervoso com isso. Tem outras coisas mais importantes. Isso aqui é hobby, é lazer, deu certo, deu, não deu, acerta de novo. Não tem pressa, tá? Então, vamos lá agora, passar a costura aonde eu pus os alfinetes, tá? Acreditem que está acabando a linha da bobina. Bem o que vai de linha aqui, né? Esses nozinhos todos. Não vou nem correr, ó. Aqui. Aqui. Agora esse. Tem um biquinho. Acabou a linha da bobina. Acabou a linha da bobina, gente. Vou pegar outra lá. Não tem um restinho aqui. Tem um comentário? Estão fazendo novena. Estão rezando dos biquinhos. Eita. Agora eu tirei todos os alfinetes aqui do lugar. Peraí que eu vou pôr aqui. Tinha tirado os alfinetes, agora eu vou colocar de novo. A Ana tá dizendo que é uma apostila. Deve ser os PDF, né? É uma apostila mesmo.
Como eu já disse uma outra vez, esse aqui é um curso básico do patchwork, né? Tem muito mais coisa, muito mais técnicas de se fazer módulos. Esse é só o início, que dá para quem nunca fez ter uma base completa de como cortar e como costurar. Pegou o alfinete. Em 20 blocos a primeira vez, tá bom, né? Porcentagem baixa. Agora vamos lá, ver o que aconteceu aqui. Esse deu certo, esse deu certo, esse deu 2 milímetros mais pra lá, esse também, e esse deu certo. Mas no visual ele não está interferindo em nada. Agora eu vou montar o outro. Olha. O outro lado. Tá? Completar. Começo pelo centro. Retornou. É ali, ó. Hã? Apertei no meio ali sem querer, de novo. Sem querer, querendo. Ó, vamos lá buscar os cantinhos aqui e aqui. A minha mão tá na frente. Não. Agora esse aqui eu busco aqui, ó, esse daqui. Esse aqui, aqui. E o último cantinho aqui. Pronto. Agora eu vou costurar passando aonde eu alfinetei. Mesma coisa aqui. Vou passar aqui onde tá o alfinete. Aqui vem um biquinho. Que é o nosso biquinho central. Aqui também. E aqui o último. Prontinho. Agora, vamos ver os cantos. Como ficaram. Bons. Bons. Então, eu vou abrir a costura e vou passar. E assim nós terminamos o nosso bloco. Nosso 20º bloco. Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi não vou dizer para vocês que não foi corrido, foi uma correria, porque preparar uma aula todo dia, embora sejam fáceis os blocos, a gente tem mais coisa para fazer, né? Mas eu fiz com muito carinho para vocês
Gostei muito de fazer, de criar esse projeto. E ele tá pronto, né? Ele saiu do forno já prontinho para outras oportunidades. A Ana está perguntando a diferença de tecido que eu perguntei. Acho que é sarja com algodão, por exemplo. É sarja que fala? Se você for montar bloco, Ana, dá diferença, porque a sarja é mais grossa, ela tem uma gramatura, ela tem outra elasticidade. E o tricoline, ele é mais fino. Então, para montar blocos, dá diferença. Eu não gosto de misturar gramatura de tecido. Ou faria tudo em sarja ou faria tudo em tricoline. E para você fazer também esses cantos aqui, ó, mais elaborados, que vão juntando muito, por exemplo, esse canto em sarja aqui vai ficar muito grosso. Então, eu não aconselho essa mistura de gramatura de tecido. Maria Lúcia está agradecendo ao curso tão completo. Pelo seu carinho e dedicação. Obrigada. Obrigada a vocês, né, pela participação, porque aqui, gente, nosso bloco, os cantinhos ficaram certos desta vez. Então, assim, foi muito bom, foi crescimento para mim e crescimento para vocês, tá? Porque quando a gente ensina, a gente tá aprendendo também como falar, né? Como passar a informação correta, e sempre a gente tá crescendo. Então, esse projeto acrescentou também para mim, não só para vocês, tá? Foi uma experiência muito boa, eu nunca tinha feito live, gostei de fazer. Como eu já falei, eu sinto falta da voz de vocês aqui do lado, né? É como uma aula presencial muda, vamos dizer assim. Mas valeu a pena, valeu muito a pena mesmo. Espero que eu tenha escolhido uns blocos que dê para vocês explorarem bastante, né? Eles foram repetitivos em termos de técnica, mas eu acho que isso é bom para também vocês verem que com apenas um elemento vocês podem criar muita coisa. Tanto que eu não ia fazer esse bloco, eu ia fazer um outro bloco. Eu peguei informações, né? Eu fiz pesquisa. Esse módulo aqui, ele tinha os 4 cantos. Eu falei, não, mas vou querer mudar. E ele ainda vinha com uma borda em volta. Aí eu fui mexendo, no final eu acabei mudando tudo. A única coisa que permaneceu foi a estrela central. Então aqui eu modifiquei, aqui eu modifiquei. Então é isso. A informação que eu passo para vocês é para vocês explorarem, para vocês aprenderem a ler o bloco, né? Quando vocês pegarem uma colcha, a primeira coisa que vocês vão analisar, onde começou. Então, geralmente é um bloco. Vocês procurem lá no canto, num canto dele vai estar o bloco aparecendo. Aí vocês observando, vocês vão vendo a repetição, como que foi feita, com mudança de cor, com mudança de posição. Então, esse não é apenas o fazer o bloco. O intuito foi também o de mostrar a leitura para vocês do patchwork. Tá bom? Bom, vamos à variação desse então, né? Vamos lá. Aí não, senão eu vou passar na frente. Ó, esse daqui é o bloco normal, né? Tá? Ele é o bloco que vem aqui, ele normalzinho, tá? E aqui o que eu fiz? Repeti ele. Então, por isso também que eu escolhi as cores do bloco. Se eu colocasse as mesmas cores aqui, ele não ia dar
tanta variação, mas vocês podem também fazer isso, repetir essa variação aqui, tá? Essas cores aqui. E aí, vocês podem fazer a estrela com duas cores ou uma. Criem, inventem, explorem, tá? Essa é a intenção, de vocês verem as possibilidades. Aqui, o que eu fiz? Eu girei, então eu espelhei, tá? Então, ou melhor, não espelhei, eu girei. Ó, aqui eu tenho o bloco. Eu tenho ele aqui. E eu tenho o outro aqui. Tá? Então, o que eu fiz, ó, eu vim com esse verde pra cá. Ó, o verde tava aqui, eu virei e veio pra cá. E aí, ele formou uma outra imagem aqui, tá vendo? Ele tá formando como se fosse uma cruz. Esse bloco, ele ficou bonito porque ele fica parecendo um vitral, né? Deixa eu pôr os dois juntos para vocês verem a diferença. Ó, então aqui ele formou uma cruz, tá vendo? Aqui vem uma, não é uma cruz, ele tá mais em cruz aqui, ó, tá? E aqui ele tem essas duas pontas e a outra, ela vem mais achatada, ela não vem tão formada, tá? Mas dá diferença, ó, olha esse centro aqui e olha esse centro aqui, elas são diferentes. Não tem muita variação, porque é um bloco que tem praticamente quatro lados iguais, tá? Mas dá para explorar em cores também, tá bom? Então, gente, espero vocês amanhã pra gente fazer os cálculos, tá? Para fazer os cálculos das colchas, e amanhã sim é a nossa última live desse projeto, tá bom? Um beijo e até amanhã para todas. Boa tarde.